Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Hoje falarei sobre o projeto de um robô desenhista, né? Então, um robô que faz um desenho no computador, mas para que ele faça esse desenho sozinho, é necessário programar as ações dele, tá certo? E eu mostrarei como se faz isso através de um projetinho que, na verdade, eu já tenho pronto aqui, e eu explicarei esse projeto aí para você, tá bom? Esse robô ele faz um desenho e tenta imitar a assinatura do Maurício de Souza, né? Um robô que faz um desenho relacionado à Turma da Mônica e tenta imitar a assinatura do Maurício de Souza no final do desenho, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer alguns preparativos, né, para que possamos desenvolver esse projeto, tá certo? Então, vamos alternar aqui para a área de trabalho do meu computador. E nessa área de trabalho aqui eu tenho uma pasta chamada Robô Desenhista. Dentro dessa pasta eu tenho dois arquivos de projetos, tá certo? Um arquivo, né, se chama Robô Grava Movimentos do Mouse. Será um arquivo de programa, será um projetinho, na verdade, um projetinho que será usado para gravar os movimentos do mouse. Então, para que o robô faça um desenho, será necessário gravar esses movimentos para que depois o robô reproduza, né, esses movimentos, tá certo? Então, primeiro gravaremos. Então, um projeto, né, um robô grava os movimentos e o outro executa os movimentos de modo a fazer com que o robô reproduza um desenho, né, que eu farei aqui agora, tá certo? Bom, temos também aqui, dentro da minha pasta de projeto, da minha pasta chamada Robô Desenhista, nós temos uma outra pasta chamada Movimentos. Nesta pasta eu ainda não tenho nada, veja que ela está vazia, porque nela nós gravaremos, então, os movimentos que serão executados pelo nosso robô desenhista para fazer um desenho, tá certo? Então eu farei o seguinte, eu abrirei primeiro aqui o projetinho que grava os movimentos do mouse. Então primeiro temos que gravar os movimentos do mouse, simulando o desenho, né, que o robô terá que depois, então, imitar, no caso, reproduzir. Tá bom? Fecharei essa pasta, alternaria aqui para o editor de códigos da linguagem AI Scripter, só vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho da fonte, né? Isso eu acho que eu colocaria aqui o tamanho 20, e abrirei aqui o projeto. Clicarei no botão abrir, lá no canto superior direito do meu editor de códigos, então perceba que eu cliquei lá, e eu abrirei aqui, na minha área de trabalho, né? Eu abrirei o arquivo do projeto que grava os movimentos do mouse, como eu já disse. Para isso eu preciso procurar a pasta projeto do robô desenhista, né? Onde é que está a pasta aqui? Vamos ver, do meu robô desenhista, projeto, robô desenhista. Não está aqui, achei. Acho que eu achei aqui, robô desenhista, ok. Abrirei o projeto que grava, então, como eu disse, os movimentos. É esse aqui, ó, tá? Eu expandirei aqui a área de código, clicando no botão aqui do lado direito do meu editor de códigos, tem um botão que é a setinha para cima. Então, se eu clicar, ele expande, tá? Então, veja que eu tenho aqui um código, né? Um código escrito em linguagem AI Scripter, né? Que é do robô, então, que grava os movimentos. Eu explicarei aqui brevemente como funciona esse programa, tá? Então, veja, robô que grava os movimentos do mouse. Aí, nós temos aqui o seguinte, o que ele faz, né, depois que ele inicia? Ele executa uma pausa de 10 segundos, né, para que seja possível fazer uma preparação da tela do computador para gravar os movimentos, tá certo? Depois ele mostra uma mensagem de início aqui, tá certo? Ele está dizendo que é para iniciar, na verdade ele mostra uma mensagem dizendo que eu posso iniciar o meu desenho, tá? Eu faria um desenho, né? E aí ele usa um comando chamado mouse save motion, que na verdade grava os movimentos do mouse, tá certo? Veja que ele aqui permite, então, que eu indique o caminho de uma pasta juntamente com o nome de um arquivo, onde serão gravados os movimentos do desenho, né? Que será feito. Então eu colocaria aqui um nome, o nome desse arquivo será do movimento do desenho mesmo. Então movimento, né? Vou colocar assim, ó, movimento desenho, né? Movimento desenho, vamos por assim. Então veja que o meu arquivo, né, onde ele gravará os movimentos que eu farei com o mouse, ele gravará no arquivo movimento desenho.txt, tá certo? Então esse aqui grava, como eu já disse, os movimentos do mouse. Aí eu tenho aqui um outro comando que é o mouse save format, que
permite formatar a gravação. Tá? E no momento eu colocarei nenhum formato. Olha, veja que ele está marcado aqui como not format. Nenhum formato. Ele apenas gravará, simplesmente gravará as coordenadas do mouse enquanto eu estiver movimentando. Aqui, neste comando on mouse save motion, ele faz o quê? Ele ativa a gravação, né? Ele ativa a gravação dos movimentos do mouse aqui, ó, tá certo? Neste comando. Depois que ele inicia a gravação dos movimentos, ele aguardará, né, depois que ele iniciar, ele aguardará 20 segundos, né, para que eu faça o desenho de fato, tá certo? Eu aumentarei esse tempo, aqui está marcado como 20 segundos, mas eu acho pouco, né? Eu acho que 20 segundos é pouco. Eu colocaria aqui 30 segundos para fazer o desenho que eu quero fazer, tá certo? Depois, ele desativa a gravação dos movimentos do mouse. Então, depois de 30 segundos que eu ficar, né, que eu fiquei lá desenhando, ele vai fazer o quê? Desativar a gravação, né? Ele mostra, por fim, aqui uma mensagem, finalizando, uma mensagem que ele diz para mim que eu finalizei o desenho, né? Mudaria essa mensagem aqui, colocaria assim, olha, desenho terminado, tá? Mudarei isso aqui, desenho terminado. Pronto. Tá? Ele me diz aqui que eu terminei, então eu terminei de fazer o meu desenho. E aí ele, por fim, aqui ele mostra ele tem um comando, o endprog, né? Esse comando endprog encerra o robô, ele termina a execução do robô, né? Então esse aqui é o código de um robô que vai permitir que eu faça um desenho na tela, tá certo? É isso. Bem, salvarei aqui as alterações que fiz, clicarei no botão salvar lá no canto superior direito do meu editor de código. Olha, cliquei em salvar, ele salvou as alterações. Então perceba que eu usarei esse robô para gravar o desenho. Onde eu gravarei esse desenho? Eu gravarei no programa Paint do Windows, tá? Então clicarei aqui no menu iniciar do Windows, né? Abrirei aqui o programa Paint. Ó, perceba que eu estou clicando no Paint, o programa de desenho, né? Farei um desenho aqui, tá certo? Farei um desenho de um dente aqui, do dente da Mônica, não, da turma da Mônica, aquele dente, a dentuça, a turma da Mônica, a Mônica é dentuça, e eu farei o desenho do dente aqui, tá certo? Usarei a ferramenta pincel, aqui onde estou com o mouse, tá? E farei o desenho durante a gravação. Então vamos lá. Eu alternarei novamente para o editor de códigos, aqui da linguagem AI Scripter, e clicarei no botão executar lá no canto superior direito do meu editor. Tá? Veja onde eu estou com o mouse, cliquei no botão executar, iniciarei esse programa, então como eu disse, ele permitirá que eu grave os movimentos do mouse. No caso eu farei um desenho, né, ele me permitirá gravar os desenhos, qualquer desenho que eu fizer ali no programa Paint. Tá? Então vamos lá, clicarei no botão Yes aqui dessa caixinha, desse aviso, ele mostra um aviso, né, que iniciará a execução do robô, clicarei em Yes, cliquei, alternarei rapidamente para o programa Paint, e ele me mostrará a mensagem. Depois que ele mostrar a mensagem na tela, eu saberei que poderia iniciar o desenho. Então vamos lá. Olha, veja que ele já mostrou a mensagem, né? Então alternarei rapidamente lá para o Paint, clicarei em OK, né? Alternarei lá para o... Opa, ainda não deu. Clicarei em OK e alternarei... Ah, ele deu um erro aqui, me desculpe. Ele deu um erro. Veja que ele deu um erro aqui. Ele está me dizendo que tem um caminho de gravação inválido aqui, né? Ah, tá. Eu cometi um errinho aqui. Veja que eu preciso definir aqui, veja que eu preciso definir o caminho correto, onde eu faria a gravação. No caso, onde será gravado o arquivo movimento desenho.txt. Então eu cometi um erro, eu modificarei o caminho da pasta, né? O caminho da pasta está errado, então eu preciso do caminho correto. Eu vou lá na área de trabalho novamente, clicarei na minha pasta de projeto, cujo nome é robô desenhista, né? Cliquei lá, né? Entrarei na pasta de movimentos e copiarei aqui o caminho da pasta, tá certo? Olha aqui, ó. Copiei o endereço, fecharei a pasta, retornando aqui para o editor de códigos, eu vou colar aqui o novo caminho. Veja que eu estou selecionando e eu colarei aqui, né, o novo caminho da pasta aqui. Então tinha um caminho lá que não era válido, né? Veja que agora eu tenho aqui um caminho, o caminho correto para a gravação dos movimentos, tá certo? Olha aqui, né? Na pasta robô desenhista, na subpasta movimentos, né? Aqui. Então ele gravará para mim aqui tudo isso no arquivo movimento.txt, movimento desenho, né? .txt, tá certo? Então vamos lá. Salvarei novamente as alterações, executarei o robô outra vez, né? Então agora alternarei rapidamente para o editor de desenhos aqui. Veja que ele dará uma mensagem na tela dizendo que eu posso iniciar, né, o meu desenho. Olha, ele já deu a mensagem. Eu confirmarei a mensagem e voltarei para a tela do
do programa Paint, tá? Retornarei para a tela do programa de desenho. Então vamos lá. Veja que eu estou aqui e começarei a fazer o desenho, tá certo? Vamos lá. Então veja que eu fiz o desenho aqui, certo? E agora eu aguardarei até que ele termine, né, a gravação. Eu programei para 30 segundos, tá certo? Esperarei até que ele termine aqui. Vamos ver. Veja que terminou, né? Então ele gravou os movimentos aqui, ó, desenho terminado. Ele mostrou para mim que o desenho foi terminado, né? Muito bem. Agora eu preciso ver se ele gravou, né? Preciso verificar se ele de fato gravou o arquivo de movimentos do mouse, se ele registrou os movimentos que eu fiz. Então, alternando lá para a pasta do projeto, né? Eu entrarei na pasta movimentos e veja que o arquivo está aqui. Veja que ele gravou o arquivo, olha, movimento, desenho, tá? Com as coordenadas dos movimentos que eu fiz. Então ele registrou o movimento que eu fiz para fazer aquele desenho, ok? Bem, agora eu preciso gravar mais um arquivo de movimentos, né? Eu preciso gravar mais um desenho, tá? Esse desenho agora será a assinatura do desenho que eu fiz. A assinatura, como eu disse, imitando a assinatura do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, tá certo? Eu tentarei imitar a assinatura ali, tá bom? Que eu colocarei no desenho. Vamos ver então, novamente, eu preciso gravar, mas para isso eu preciso alterar o nome do arquivo de movimentos, né? Eu preciso de um segundo arquivo. Então, eu gravarei este outro arquivo com o nome de movimento assinatura, tá? Aqui, ó. Movimento assinatura.txt. Tá? Ele gravará desta vez um novo desenho, né? Uma nova movimentação do mouse, que será um novo desenho, na verdade, da assinatura do desenho, do outro desenho, do desenho anterior que foi feito, tá certo? Então salvarei aqui, clicando no botão salvar lá em cima no canto superior direito, salvei aqui as alterações que eu fiz, executarei novamente o robô, né? Executarei novamente o robô, clicarei no botão executar, ok? Confirmei, né? Veja que aqui no programa de desenho eu tenho já o desenho do dente da Mônica, né? E agora eu aguardarei até que o meu programa aqui, o meu robô, permita que eu inicie mais um desenho. Veja que ele já mostrou a mensagem de início aqui para mim. E agora eu gravarei o desenho da assinatura. Farei uma assinatura, tá certo? Vamos lá. Confirmarei e alternarei rapidamente para o programa de desenho. Muito bem, veja que eu estou aqui com o mouse e farei a assinatura aqui. Vamos lá. Veja que eu fiz a assinatura, agora eu aguardarei até que o programa me avise, até que o robô me avise, né, que ele encerrará, então, a gravação. Veja que ele já deu a mensagem, olha, ele aguardou 30 segundos, né, que é o que está determinado, que é o que está definido lá no programa, no código do robô, e disse que terminou. Terminou, muito bem. Gravei 2 arquivos. Será que gravei mesmo? Então vamos verificar. Alternarei para a área de trabalho novamente, olha, na minha pasta robô desenhista lá em cima, certo? Que é a pasta do projeto. Eu abrirei a pasta desse projeto. E veja que dentro da pasta do projeto, eu tenho a pasta movimentos e lá dentro eu tenho mais um arquivo. Então eu tenho aqui, ó, 2 arquivos de movimentos. Movimento desenho txt e movimento assinatura txt. Tá? Um é o desenho, o outro é a assinatura. Ok. Agora, o que eu preciso fazer com esses 2 arquivos? Preciso utilizar esses dois arquivos, né? No outro robô, no robô que vai reproduzir os desenhos que eu fiz, que irá desenhar automaticamente, sozinho, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Alternarei novamente para o editor de códigos, né? Vou limpar aqui o código do meu programa aqui atual, veja que eu limpei, e eu abrirei agora um novo projeto, né? Um outro projeto que eu já tenho pronto aqui, né? Que é o projeto do robô que desenhará. De fato, seria o projeto do robô desenhista, tá certo? O robô que vai reproduzir os movimentos que eu fiz, fazendo o desenho. Tá? Então eu clicarei no botão abrir novamente, lá no canto superior direito do meu editor de códigos, né? Selecionarei, veja que ele já abriu na pasta do meu projeto, que é a pasta robô desenhista, né? E veja que eu tenho aqui aqueles 2 arquivos. O primeiro arquivo que eu usei, o primeiro projeto, foi o robô grava movimento do mouse, né? Grava movimentos do mouse. E agora abrirei o outro, que é o robô desenhista vídeo divulga curso, ok? Que é esse aqui, ó.
Muito bem. Esse vídeo, na verdade, esse projeto é usado para a divulgação do curso de inteligência computacional, né, da linguagem AScripter, e eu estou mostrando, na verdade, como esse projeto funciona. Então veja que ele tem algumas informações sobre o projeto aqui, ó. Robô imita Maurício, né? Data de criação do projeto, eu sou o autor, ele mostra a descrição aqui, ó, que é um robô, né, que abre o programa Paint do Windows e desenha, tá certo? Esse projeto é para sistema Windows, né? E agora nós temos aqui o seguinte, veja que nós temos o início do programa, tá certo? Eu explicarei brevemente como funciona esse programinha aqui, ó, desse robô, tá certo? Então veja que ele é um pouquinho grande, né? Ele é um pouquinho extenso. Veja que aqui temos o fim do programa, né? Então eu reduzirei um pouquinho o tamanho da fonte e explicarei as linhas desse programa, tá certo? Vamos lá. Reduzirei um pouquinho. Então veja aqui o que acontece aqui. Vamos entender o programa do robô desenhista, tá certo? O que ele faz aqui depois que ele inicia? Ele aguarda 15 segundos aqui, ó. Prog, pause e segue, ele aguarda 15 segundos antes de iniciar o programa, certo? Aí, o que ele faz depois? Abre o menu iniciar do Windows, ele usa a tecla de código 91, que é a tecla correspondente à tecla que tem o símbolo do Windows lá no teclado. Tá? Então, quando você pressiona aquela tecla que tem o símbolo do Windows, ele abre o menu iniciar, tá certo? Do Windows aqui. Então, ele usará uma tecla de atalho, né? Abrirá o menu iniciar. Depois que ele abrir o menu, ele aguardará mais 5 segundos. Veja que ele usa o comando prog, pause e segue, e espera 5 segundos. Tá? Depois, ele começa a digitar o nome do programa Paint. Na verdade, ele abrirá o programa primeiro, né? Primeiro ele abrirá o programa de desenho, para depois fazer o desenho, né? Utilizando, então, os arquivos de movimentos do mouse que eu gravei, tá certo? Então, primeiro ele começará a digitar o nome do programa Paint, para que o programa seja aberto, tá? Ele vai fazer isso letra a letra, tá? Poderia ser feito de uma outra maneira, mas nesse programa aqui o robô digita letra por letra aqui, tá? Ele vai teclar cada letra, a tecla de cada letra que faz parte do nome do programa, que é o programa Paint, tá certo? Que é esse aqui, ó, tá bom? Então aqui, o que ele faz? Continuando, ele digita a letra P, através do comando keypress, né? O código 80 é o código da letra P, tá certo? No teclado. Depois, ele digita a letra A da palavra Paint, né? Ele está escrevendo a palavra Paint e ele usa novamente um comando keypress com o código 65, tá certo? Que é equivalente à letra A. Depois, ele digita a letra I, né, que equivale ao código 73, utilizando também o comando keypress. Depois, ele digita a letra N, aqui, ó, né, que tem o código 78, usando também o comando keypress. Depois, continuando, ele digita a letra T, tá certo? Aqui, ó, que tem associado, né, a ela o código 84, usando novamente o comando keypress, que simula o pressionamento de uma tecla, tá certo? Depois que ele digitou, então, o nome do programa, que é o programa Paint, o programa de desenho, né, ele aguardará 5 segundos, mais 5 segundos, né, utilizando novamente o comando prog, pause e segue, aguarda 5 segundos, e depois ele pressiona o que? A tecla Enter. A tecla Enter corresponde ao código 13 no meu teclado, né, usando também o comando keypress. Então ele pressionará a tecla Enter para quê? Para abrir, né, abrir o programa Paint. Né? Ele abrirá lá o programa Paint do Windows, que é esse aqui, ó, onde eu fiz o desenho, tá certo? Ele abre o programa, então ele digita, primeiro ele digita o nome do programa, como se fosse um usuário, né, utilizando o computador, e depois ele pressiona o Enter como se fosse o usuário também, para abrir o programa. Ele digitou lá o nome, o Windows vai pesquisar lá o programa, né, e depois, quando você tecla Enter, geralmente ele abre o programa que você pesquisou. É isso que acontece aqui. Depois que ele abre o programa, ele dá uns 10 segundos aqui até que o programa seja carregado, né, para garantir que o programa estará visível na tela quando o nosso robô desenhista começar a fazer o trabalho dele, quando ele começar a desenhar. Ele aguarda aqui, ó, usando o comando prog, pause e segue novamente. Tá? Depois que ele fez isso, ele começará o desenho. Né? Como que ele começará o desenho? Ele carregará o primeiro arquivo de movimentos que eu gravei, utilizando o comando mouse open control motion, que é esse comando aqui. O que ele faz? Ele carrega movimentos que foram gravados. Só que para isso eu preciso o quê? Do caminho do arquivo, o caminho completo de onde está o arquivo que eu gravei. Então perceba que nesse momento eu acredito que esse aqui, ó, esse caminho e esse nome de arquivo estão incorretos. Tá? Eu preciso alterar esse caminho e esse nome de arquivo. Né? Então o que eu farei? Eu novamente alternarei para a pasta do projeto, que é a pasta do robô desenhista aqui, né? E copiarei novamente o caminho
da pasta onde estão os arquivos de movimento. Os arquivos de movimentos aqui. Copiarei o caminho da pasta primeiro. Então veja que eu alterno lá para o editor. Substituirei esse caminho aqui, ó, né, pelo novo caminho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só colar aqui. Veja que eu colei o caminho aqui, né? Certo? E agora eu preciso do nome do arquivo correto, que eu acho que não é esse arquivo aqui, é o outro, né? Então, alternando lá para a pasta do projeto, veja que o arquivo que faz o desenho é esse aqui, ó. É o arquivo de movimentos do mouse que eu gravei, que faz o desenho do dente lá da Mônica, é esse aqui, certo? Então eu volto lá, copiei o nome do arquivo aqui, depois que eu copiei o nome do arquivo, eu colarei esse nome de arquivo aqui, ó. Veja que eu colei, veja que agora o nome está correto, certo? Movimento desenho.txt. Agora eu tenho o caminho e o nome do arquivo que ele precisa carregar, tá? Esses parâmetros aqui não explicarei no momento, eu explico isso em outra aula, né? Mais específica, uma aula mais específica para este comando aqui, que é o mouse open control motion. Depois, então, que ele carrega o arquivo de movimento, o que ele faz? Ele aguarda meio segundo. Né? Ele usa o comando prog pause e aguarda 500 milissegundos, que na verdade equivale... Desculpe, 500 milissegundos, que equivale a meio segundo. Tá? Ele aguarda meio segundo apenas, depois que ele carrega. E aí depois que ele carregou o arquivo de movimentos, antes dele iniciar esses movimentos, ele irá segurar o botão esquerdo do mouse. Tá certo? Ele vai pressionar o botão esquerdo do mouse para começar a fazer o desenho. Né? E depois que ele faz isso, né, que ele pressiona e segura como se fosse uma pessoa, né, ele pressiona e segura o botão, ele vai aguardar mais 30 segundos para quê? Para conseguir fazer o desenho, que foi o tempo que eu determinei para que ele conseguisse fazer o desenho, tá certo? E foi esse o tempo que eu usei para fazer o desenho também, tá bom? Porém, eu acho que eu aumentarei essa pausa aqui, ó. Essa pausa nesse comando prog pause aqui, eu aumentarei um pouquinho, porque eu acho que eu demorei um pouco para começar o desenho, né? Eu demorei um pouquinho para começar a desenhar. Eu acho que eu colocaria aqui um comando prog pause segue e colocaria aqui pelo menos 2 segundos antes dele começar. Vamos ver se funciona isso. Eu mudei aqui para 2 segundos, certo? Então, antes disso, ele aguarda 2 segundos, segura o botão do mouse pressionado, através do comando mouse left down, tá? Ele segura para poder fazer o desenho, né? Ele vai, durante 30 segundos, fazer o desenho. Depois que ele terminar o desenho, ele desativará, né, o comando que executa os movimentos, que é ele usará o comando off mouse open motion, tá? Para então interromper, né? Ele vai parar o desenho, ele vai parar o mecanismo de desenho, tá certo? Depois disso, ele libera o botão do mouse, que ele estava segurando, né? Então aqui em cima ele segura o botão do mouse pressionado, não é? Depois que ele terminou de fazer o desenho, ele vai liberar, desculpa, não é esse comando aqui, é esse outro aqui, ele vai liberar o botão do mouse. Ele pressionou e depois ele libera, né? Aqui o botão do mouse, tá? Libera o botão. No caso, o botão esquerdo do mouse, tá certo? Aqui, ó, com mouse left up. Depois, ele também fará o que? Ele fará a assinatura. Depois que ele fez o desenho, né? Ele fará o quê? Fará a assinatura. Depois que ele fizer o desenho, ele fará a assinatura do desenhista. No caso, eu tentei imitar a assinatura do Maurício de Souza lá, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai aqui carregar um outro arquivo de desenho, que é o arquivo que faz a assinatura, né? Então ele usa outra cópia do comando, outra instância do comando mouse open control motion, né? Eu só preciso checar agora se esse caminho aqui está correto, que eu acho que não está, e nem o nome do arquivo. E para isso eu preciso ir novamente na pasta do meu projeto aqui, né? E copiar novamente aqui o caminho do arquivo, tá certo? Então vamos lá. Eu substituo aqui novamente o caminho, substituir, veja que agora está com o caminho atualizado, e aí colocarei aqui o nome do arquivo que faz a assinatura, né, que eu gravei, no qual eu gravei os movimentos da assinatura, que é esse aqui, mas eu acho que está correto. É movimento assinatura.txt. Retornando lá, eu acho que está igual, né? O nome do arquivo está correto. Então, esse nome aqui, tá? Movimento assinatura.txt. Tudo bem. Esse comando carregará aqui o desenho da assinatura. Ele aguardará aqui mais um tempo antes de começar a fazer o desenho, né? Neste caso, eu deixarei aqui meio segundo mesmo, tá? Ele aguardará meio segundo para começar o desenho, tá bom? Para começar, no caso, a assinatura,
através do comando prog pause, 500 milissegundos, que equivale a meio segundo, e depois ele segurará novamente o botão do mouse, com o mouse left down, para começar a desenhar, aguardará novamente 30 segundos até que o desenho termine, né? E depois que terminar, ele desativará outra vez o mecanismo que faz o movimento do mouse, que é o Off Mouse Open Motion. Aqui, ó. Ele encerra, né, o mecanismo de movimentação, que executa o movimento do mouse, os movimentos do mouse, no caso. E depois, por fim, ele libera, novamente ele libera o botão do mouse que estaria pressionado, né, através do comando mouse left up. Mouse left up, ok? E aí ele finaliza o robô, usando o comando end prog. Tá bom? Ele termina, isso aqui é o fim do programa, no caso, ok? Certo? Bom, eu salvarei as alterações que eu fiz aqui nesse programa, né? Clicarei no botão salvar lá no canto superior direito, veja que eu salvei, né? E agora executarei esse robô, quero ver, então, veremos se ele fará o desenho para mim, tá certo? Veremos aí se ele fará realmente o desenho. Então, aqui no programa Paint, eu apagarei o desenho que foi feito aqui, ó. Eu apagarei esse desenho, veja que foi apagado, para que o meu robô refaça esse desenho aqui. Vamos ver se sai pelo menos próximo do que eu fiz, né, ou parecido do desenho real, do desenho que foi feito, tá certo? Então vamos lá. Depois que eu salvei aqui, né, eu salvei mais uma vez, eu executarei esse robô. Vamos ver se funciona, tá? Aqui ele me dá a mensagem dizendo que eu posso iniciar, né, o programa. Clicarei em Yes, alternarei para o programa Paint aqui do Windows, né? Ele me avisará, eu acho, quando deve ser iniciado o desenho, não é isso? Vamos ver. Vamos ver o que ele fará. Vamos ver se ele começa o desenho, né? Veja que temos um probleminha, não é isso que eu queria, né? Vamos retornar lá, vamos encerrar o robô. Veja que eu encerrei, né, no caso. Ele fechou o meu programa, tá? Eu não precisaria do Paint aberto desse programa de desenho, porque ele mesmo, o próprio robô abrirá o Paint, né? Eu acho que eu fechei acidentalmente o meu programa, tá certo? Então eu vou abrirei novamente a linguagem AI Scripter, né, o programa da linguagem AI Scripter aqui, né, eu abrirei aqui, irei nessas pastas aqui, ó, do meu computador, abrirei novamente, né, acabei perdendo aqui, tá certo, o programa, eu fechei acidentalmente, eu abrirei novamente aquele robô, cliquei com o botão direito do mouse, eu vou na área de trabalho, na pasta lá onde eu tenho o robô desenhista, não é? Vamos ver se eu encontro o robô desenhista, onde é que ele está, projeto robô desenhista, projeto, aqui ó, robô desenhista, né? Abrirei novamente o arquivo do projeto, que é o robô desenhista vídeo divulga curso, certo? Ele está aqui, né? Olha, veja que está aqui o programa novamente, ele ainda está aqui. Agora acho que funcionará. Então observe que o meu robô, ele não só fará o desenho, como também abrirá o programa Paint, né? Ele abrirá sozinho o programa Paint e fará o desenho, tá certo? Então vamos lá, executarei o robô novamente, mais uma vez. Vamos aguardar agora. Aguardaremos então até que ele faça os procedimentos necessários, né? Vamos ver se o desenho sairá pelo menos parecido com o desenho que eu fiz, né? Vamos ver. Perceba que ele está abrindo o programa Paint, olha, ele abriu o menu iniciar do Windows, né? E agora ele digitará o nome do programa Paint. Veja que ele já digitou o nome do programa. Agora ele abrirá, veja que ele abriu o programa. E vamos ver se ele fará o desenho. Vamos ver. Perceba que ele fez o desenho, né? Um pouco diferente do que eu fiz, mas ele fez o desenho. Perceba que ele modificou um pouco, ele ainda fez uns desenhos a mais, né? Precisa de um ajuste, tá certo? Mas ele acabou fazendo. Agora vamos ver se ele fará a assinatura. Vamos aguardar um pouco. Vamos ver o que ele está fazendo. Veja que ele está tentando fazer a assinatura parecida com a minha, não é? Veja que agora, então, é o robô que está fazendo o desenho, não sou eu, certo? Veja que o robô está desenhando, não é? Perceba que o robô fez ali um desenho parecido com o meu, tá certo? Perceba então que ainda precisa de uns ajustes, esse robô precisa ser aperfeiçoado, tá?
mas veja que é possível fazer um robô desenhista, ok? Então esse vídeo era para mostrar, né, que é possível fazer um robô que desenha sozinho, utilizando então a linguagem AI Scripter, certo? Era isso que eu tinha para mostrar na aula. Vamos ver se o meu robô já finalizou. Acho que o meu robô já finalizou o desenho. Acho que eu posso alternar aqui para o programa, né? Veja que ele terminou, tá certo? Então era isso, tá? Então a única coisa que aconteceu foi que o meu desenho original não era desse jeito, né? Ele desenhou um pouquinho diferente. O meu robô aqui fez alguns desenhos a mais, né? Tá? Mas ele se esforçou, né, para fazer um desenho parecido com o meu. Então veja que é possível fazer um robô desenhista. Claro que se forem feitos alguns ajustes nesse programa, né, será possível fazer com que o robô faça um desenho de forma fidedigna, né, de uma forma fiel ao desenho original, tá certo? Então é isso, tá? Essa era a aula do robô desenhista, o robô que imita um desenho e tenta imitar ainda a assinatura do Maurício de Souza, né? Que saiu aqui, parecida com a assinatura que eu fiz, tá certo? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Até mais.